O que é a União Europeia? Seguindo a boa vontade das definições, a União Europeia é uma união económica e política de 27 Estados-membros independentes que estão localizados na Europa. Mas, agora esquecendo um pouco as definições, como é que tudo começou? Os primeiros grandes fundadores da União Europeia foram Jean Monnet e o então presidente da França, Robert Schuman. Foi criado um grupo chamado SECA em 1951 através do Tratado de Paris, onde pertencia a França, a República Federal da Alemanha, a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo e, por último, a Itália. Estes 6 países são considerados os fundadores da União Europeia. Em 1957, a SECA deu origem a duas novas comunidades, a CEE e a CEEA. Mas por que foi necessário uma Europa unida? A resposta é simples. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída e dividida entre os Estados Unidos e a URSS. Estas duas superpotências estavam a dominar o mundo, incluindo a Europa. Mas a Europa não queria estar o resto do seu tempo dependente de outros. Queria ser independente. Daí nascer a ideia de criar uma união para conseguir superar as diferenças entre os Estados-membros e conseguir que cada país se sinta mais seguro, quer a nível social, quer a nível económico. A União Europeia foi também uma tentativa de uma paz duradoura, onde prevalece o cumprimento dos direitos humanos. Um dos factos de esta União ter tido sucesso é a obrigatoriedade por parte dos Estados-membros de ter o mesmo regime político. Assim, evitam-se conflitos dispensáveis e garante-se a cooperação. Mas voltando um pouco atrás, o sucesso da CE levou a que mais países quisessem fazer parte da União Maravilha. O facto de mais países entrarem fortalece ainda mais a União. O primeiro alargamento ocorreu em 1973, onde entrou a Inglaterra, a Irlanda e a Dinamarca. Após isso, em 1981, entrou a Grécia. Os países ibéricos, nomeadamente Portugal e Espanha, aderiram 5 anos mais tarde, em 1986. Entretanto, a 7 de fevereiro de 1992, foi assinado o Tratado de Maastricht, também conhecido como Tratado da União Europeia. Este tratado visava mudar o nome da equipa para União Europeia. Novo nome, novos objetivos. As metas que se queriam cumprir era a melhoria na educação e saúde e criar uma moeda única. Já com o novo nome, entra em 1995 a Áustria, a Finlândia e a Suécia. Passados 2 anos, é assinado o Tratado de Amsterdão, que pretendia aproximar os cidadãos da União Europeia e combater o desemprego, o mal que já era preocupante na altura. 2004 foi um ano marcante para a União Europeia, pois aconteceu o maior alargamento da história da mesma. Nesse ano entrou o Chipre, a República Checa, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, Polónia, Eslovénia e a Eslováquia. São 10 países que entraram na União Europeia e fortaleceram assim a União. O último alargamento da União Europeia ocorreu em 2007 com a entrada da Roménia e da Bulgária. Mas como é que funciona a União Europeia? A União Europeia, para funcionar, tem os seus órgãos, nomeados de instituições europeias. Alguns e os principais órgãos são a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu. Agora vamos olhar mais detalhadamente para cada órgão. O Conselho de Ministros toma as decisões. A Comissão Europeia propõe as políticas setoriais que vamos falar mais à frente. O Parlamento Europeu tem funções consultivas, onde estão lá
deputados representantes de cada país. O Tribunal Europeu interpreta os textos jurídicos e julga em caso de litígio. E o Tribunal de Contas controla a gestão dos dinheiros comunitários. Dinheiros comunitários que são aplicados na União Europeia para desenvolvimento da mesma. As políticas setoriais da União Europeia visam tentar que cada setor principal da economia dos países europeus esteja sempre em boa forma. Para apoiar a agricultura, foi criado o PAC, Política Agrícola Comum. Para desenvolver o Fundo Profissional e do Emprego, foi criado o FCE, Fundo Social Europeu. Para ajudar as regiões menos desenvolvidas a desenvolverem-se, foi criado o FEDER, Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional. Para assegurar a estabilidade das moedas europeias, foi criado o SME, Sistema Monetário Europeu. O maior símbolo da União Europeia é a sua bandeira. Esta é composta por 12 estrelas que representam a cooperação e a harmonia entre os povos europeus. O número 12 foi escolhido por ser tradicionalmente conhecido como sendo o símbolo da perfeição, universalidade e unidade. A bandeira manter-se-á inalterada mesmo com futuros alargamentos. O Dia Oficial da Europa é o dia 9 de maio. Este dia foi marcado pela declaração de Robert Schuman. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Para terminar o meu trabalho, vou deixar-vos a ouvir o hino europeu, que não é apenas o hino da União Europeia, mas sim de toda a Europa. A música é extraída da 9ª Sinfonia de Beethoven, composta em 1823.